Pediram-me que gravasse alguns vídeos sobre a educação em Amílcar Cabral. Sou Bartolomeu Lopes Varela e vou tentar fazer este exercício pedagógico falando de algumas ideias de Amílcar Cabral a respeito da aprendizagem. Eu refiro-me a algumas ideias que consubstanciam parte do pensamento de Amílcar Cabral em matéria da educação. Ele dizia que a aprendizagem era crucial para o sucesso da luta de libertação nacional. No quadro da ideia que ele tinha da educação, colocava o foco na aprendizagem, lembrando que a pessoa mais ignorante é aquela que sabe sem ter aprendido. E dizia que a aprendizagem não deveria ser livresca, sem deixar de passar pelos livros, obviamente. E então dizia que além de aprender nos livros, era preciso aprender nas experiências dos outros, aprender junto do nosso povo, e dizia mais, é preciso aprender sempre. Esta última consigna de aprender sempre vai na linha daquilo que hoje é sabido como aprendizagem ao longo da vida, que é tema e assunto de um relatório de Jacques Delors à Unesco, como sabe. A ideia da aprendizagem com as experiências dos outros, a aprendizagem junto do nosso povo, traduz aquilo que hoje em dia se fala de aprendizagem social, aprendizagem experiencial, ou seja, num conjunto de aprendizagens do senso comum, do dia a dia, mas aprendizagens que se consolidam e cuja validade é experimentada através da prática e das práticas humanas, mas também dos seus resultados, que comprovam a validade, dessas mesmas aprendizagens. Amílcar Cabral tinha, pois, defendia uma concepção multifacetada, pois, de aprendizagem. E, nesse sentido, entendia que não era só o professor que devia ensinar. É a aprendizagem, digamos, em rede, no fundo, que Amílcar Cabral defendia. E dizia que todos aqueles que sabem algo deviam aprender aqueles que sabiam menos. Ele se insurgia contra a mania daqueles que, tendo ido estudar para o estrangeiro, para se formarem como quadros da luta de libertação nacional e depois para a condução dos países independentes de Guiné-Bissau e Cabo Verde, ele combatia a ideia dos doutores, de ser doutor, e daqueles que, sendo doutores, se consideravam superiores. Mas também encorajava aqueles que não sabiam ler, que não sabiam escrever, que não tinham o nível escolar adequado, a superar os seus conhecimentos, de modo a poderem superar as limitações que são próprias da ignorância. E então, nesse sentido, Amílcar Cabral encorajava as crianças, mas também as mulheres, os combatentes, em geral, mesmo nos tempos da luta de libertação nacional, a aprender nas escolas
que iam sendo criadas nas regiões libertadas e nas regiões, e também nos países que acolhiam os combatentes de liberdade de Guiné e de Cabo Verde. São famosas as chamadas escolas da luta de libertação nacional, nomeadamente a escola piloto, né? Por onde passaram largas centenas de pessoas e que lecionaram pessoas ilustres, quer da Guiné, quer de Cabo Verde. Essa era uma outra dimensão da luta contra a ignorância, porque a ignorância provou bem a luta de libertação nacional, era também um grande inimigo da luta de libertação nacional. Imagina-se aquilo que, como dizia Cabral, aquele combatente que, em vez de estar atento ao ataque dos inimigos, às emboscadas dos inimigos, se punham aí, se lembravam abruptamente de que não tinham os mesinhos, né, uma espécie de amuleto, né, da sorte, e então, saindo à procura dos tais mesinhos ou amuletos da sorte, pronto, eram apanhados por uma bala perdida ou outra mesmo atirada intencionalmente e morriam por causa da ignorância, entendendo que um simples amuleto os defendiam de todo o mal, nomeadamente da morte. Não? E a aprendizagem era tida por Amílcar Cabral como algo essencial para que, com conhecimento válido, né, se pudesse transformar a realidade nacional. E ele dizia que se nós mesmos que temos a transformar a realidade nacional, não devemos esperar que outros o façam por nós. Né? E lá dizia ele, utilizando a metáfora do arroz, e dizendo que por mais que seja quente a água da fonte, ela não é capaz de cozinhar o nosso arroz. Ou seja, que era necessário pôr panela ao lume e trabalhar até termos o arroz, que é o prato essencial da Guiné-Bissau. Né? Então, tudo isso para dizer que Amílcar Cabral defendia um conceito de aprendizagem bastante multifacetado, que não se limitava aos livros, mas também era uma experiência que deveria passar pela aprendizagem com todos os que sabiam mais, e os que sabiam mais deviam saber que deviam continuar a aprender sempre e aprender junto do nosso povo, aprender ao longo da vida. Voltarei a este tema numa outra oportunidade, mas para salientar que para Amílcar Cabral o essencial era que as pessoas pudessem, através da arma do conhecimento, a arma da teoria, enfrentar um inimigo poderoso, no caso, os colonistas portugueses, para terem o devido sucesso. Né? Vejam a metáfora da arma da teoria. Né? Uma arma poderosa, arma do conhecimento. E lá dizia que, portanto, se as revoluções podiam ser vitoriosas, né, com uma teoria, aliás, sem uma teoria, eventualmente, na base da experiência, mas a verdade é que era importante a teoria para otimizar as condições de sucesso dessa luta de libertação nacional. Se a galera traduzindo melhor a ideia de Amílcar Cabral, ele dizia que se é certo que as revoluções podem falhar, mesmo alimentadas por teorias muito bem concebidas, a verdade é que nenhuma luta de libertação nacional ficou bem sucedida sem uma teoria revolucionária, ou seja, sem um conhecimento capaz de transformar a realidade dos povos em luta.
mas se calhar agora mesmo para terminar, já o disse uma vez, ele lembrava a propósito da aprendizagem uma experiência que ele vivenciou em Cabo Verde, mais concretamente em Godim, onde tinha parentes. Né? Ele constatou que pessoas que tinham quarta classe sabiam ler, mas não sabiam explicar aquilo que liam. E dizia ele que eles eram alfabetizados, ou analfabetos, melhor dizendo, que conheciam as letras, ou analfabetos que sabiam o alfabeto, né? Ou que sabiam as letras. Portanto, para dizer que não basta, portanto, a aprendizagem nos livros, é preciso memorizar aquilo que está nos livros, é preciso também entender aquilo que está escrito pelos autores em diversos livros. Não tem muita coisa para falar sobre a aprendizagem, Mirka Cabral. Naturalmente, voltarei a este tema numa outra oportunidade. Tá, obrigado.